Make the ground shake. O repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Homem assassinado a bala no sertão do estado. Mulher encontrada morta na cidade de Moreno. Jovem assassinado a tiros no bairro do Ibura. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 8 de novembro de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Regional, repórter Marcos Freitas, o comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro, lotado na delegacia do Espinheiro, no estado de São Paulo. Estão ligados com a gente lá, Adilson Santos, Bárbara Nilma e também Arnaldo e Edna, que já residiram, inclusive aqui no Recife, no Alto Santa Terezinha, em Água Fria. O pessoal que trabalha na vistoria dos táxis do Detran na Iputinga, Léo Inojosa, no setor de vistoria dos táxis no Detran, no bairro da Iputinga. Tinta dos Teclados e a esposa Rosa, no bairro de Campo Grande. Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama. Del Lanterneiro, ele e a esposa Tamires lá na Esmaltaria, no Caetés 3. João José Sebastião tem 83 anos de idade, ouvinte aqui da Regional. Ele mora na Rua dos Prazeres, na Vila Torres Galvão, em Paulista. De ontem para hoje, 5 homicídios ocorreram no estado de Pernambuco, 5 assassinatos, sendo 4 no interior e 1 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 3.534 assassinatos, sendo 2.118 no interior e 1.416 no Grande Recife. Brandiele Sotero da Silva, um jovem com 19 anos, residente na rua Nadir Xavier, no bairro do Matadouro, em Lagoa de Itaenga, na Mata Norte do estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Luciano Mendonça, lá em Lagoa de Itaenga, no crime de autoria e motivos ignorados. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse, um rapaz com várias tatuagens pelo corpo, foi encontrado morto com as mãos amarradas para trás com um cadastro em terras do sítio Campo Sujo, na zona rural de Paranatama, no Agreste do estado. A informação é de que ele teria sido torturado e assassinado por meio de estrangulamento com cinto. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Ed Jacis de Lima Melo, com 58 anos de idade, residente no sítio Tabocas, zona rural de Brejo da Madre de Deus, no Agreste do estado, foi assassinado com vários golpes de faca peixeira num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Vanusa Barbosa de Lima, uma mulher com 41 anos de idade, residente na rua Padre Deon, no bairro Santo Antônio, em Garanhuns, no Agreste do estado. Ela sofreu queimaduras em decorrência da explosão de um botijão de gás na residência dela. Isso aconteceu no dia 20 do mês passado. Ela estava internada aqui no Hospital da Restauração, mas ontem não resistiu à gravidade e faleceu. O corpo foi removido para o IML. José Antenor Cosmo, de 66 anos de idade, residente à margem da PS-75, na zona rural de Itampé, na Mata Norte do estado, foi atropelado no dia 30 do mês passado por uma motocicleta. Estava internado aqui no Hospital da Restauração e ontem ele faleceu devido à gravidade dos ferimentos. Iria Barbosa de Oliveira, uma senhora com 94 anos de idade, residente na rua 47, número 95, no bairro do Caetés 3, em Abreu Lima. Ela sofreu queimaduras numa panela com água quente no dia 18 do mês passado. Estava internada aqui no Hospital da Restauração, até que de repente ontem ela não resistiu à gravidade e faleceu. O corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Durante a Operação Impacto, que foi deflagrada em Petrolina, no sertão do estado, a polícia investigou homicídios que ocorreram entre os meses de agosto e outubro deste ano. O crime de destaque foi da morte da adolescente Stephanie Eduarda Nery de Oliveira, de 13 anos, que tinha saído de casa no bairro Jardim Imperial para uma festa, ficou desaparecida e depois foi encontrada morta a facadas e o corpo carbonizado. Os suspeitos do crime, José Henrique Castro dos Santos e Luiz Antônio Moura, que foram presos em casa. Um terceiro suspeito, Flávio Bernardino de Sena, está foragido. Todos os três já com passagem pela polícia por tráfico de drogas e também violência doméstica.
assassinado a bala no sertão do estado. Mulher encontrada morta na cidade de Moreno. Jovem assassinado a tiros no bairro do Ibura. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Rádio Jornal, repórter Marcos Freitas, o comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro, lotado na delegacia do Espinheiro, no estado de São Paulo. Estão ligados com a gente lá, Adilson Santos, Bárbara Nilma e também Arnaldo e Edna, que já residiram, inclusive aqui no Recife, no Alto Santa Terezinha, em Água Fria. O pessoal que trabalha na vistoria dos táxis do Detran na Iputinga, Léo Hinojosa, no setor de vistoria dos táxis no Detran, no bairro da Iputinga. Tinta dos Teclados e a esposa Rosa, no bairro de Campo Grande. Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama. Del Lanterneiro, ele e a esposa Tamires lá na Esmaltaria, no Caetés 3. João José Sebastião tem 83 anos de idade, ouvinte aqui da Rádio Jornal. Ele mora na Rua dos Prazeres, na Vila Torres Galvão, em Paulista. Olha, minha gente, durante as últimas 24 horas foram registrados 5 assaltos a ônibus 2 do sistema BRT. Por volta das 11 horas da manhã de ontem, foi na PE15, no bairro dos Butrins, em Olinda. Um BRT foi assaltado, ele fazia a linha Abreu Lima, prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 3h20 da tarde, na Avenida Pão Nordestina, pertinho do Atacadão, em Olinda, outro BRT assaltado, linha Pelope da Silveira, prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 7h30 da noite, foi na Avenida Bibiribe, no Porto da Madeira, que o ônibus da Caxangá foi assaltado. Ele fazia a linha 2 Unidos Derby, só os passageiros roubados. Por volta das 9h15 da noite, foi nas mediações do viaduto Capitão Temudo, na comunidade da Cabanga, bairro de São José. O ônibus da Borborema atacado e os criminosos roubaram os passageiros. O coletivo fazia a linha PE15 Boa Viagem. E por volta das 5h50 da tarde, na Avenida Sul, bairro de São José, foi a vez de um ônibus da Metropolitana ser assaltado e os criminosos roubaram os pertences dos passageiros. O coletivo fazia o itinerário Jaboatão Parador. Portanto, foram 5 casos de ônibus assaltados nas últimas 24 horas. Neste mês de novembro, já foram registrados 43 assaltos a ônibus durante o ano 2150. Filha mais velha denuncia pai policial civil por estupro. A notícia com a repórter Elis Martins. Policial civil aposentado foge de casa depois de ser denunciado por estupro das 5 filhas em Olinda. De acordo com o Conselho Tutelar da cidade, as garotas têm 16, 15, 11, 6 e 2 anos. A mais velha chegou a escrever uma carta para a mãe relatando o cotidiano de abusos, agora direcionados às irmãs menores. Sem ter apoio em casa, ela resolveu relatar o segredo a amigos e a história foi parar na escola. A partir daí, o Conselho Tutelar entrou no caso, que foi encaminhado à delegacia de Rio Doce. A conselheira tutelar, Cláudia Moura, afirma que existem detalhes que merecem ser apurados com rigor. Esse caso chegou através da própria escola que a adolescente, 16 anos, estuda. Essa adolescente, ela faz uma carta narrando tudo que aconteceu com ela entre 6 anos de idade e 11 anos de idade. Entrega essa carta para a mãe. Isso na segunda-feira, dia 6. Ao entregar essa carta para a mãe, ela percebeu que a mãe rasgou a carta e foi conversar com o pai. E aí, mediante isso, é como se aquela tentativa dela tivesse sido sem sucesso. E aí ela procurou alguém, por orientação de alguns amigos dela, que ela já tinha conversado, e isso narrativa dela pra gente, para que ela narrasse o fato com segurança, para que as pessoas que ela narrasse pudessem ajudá-la. E aí foi o que ela fez, ela procurou a escola, a sua diretoria, e aí a diretora acionou o Conselho Tutelar, informando que precisaria comparecer com um adolescente. Chocou o Conselho Tutelar o fato do pai ser um policial civil? Olha, choca porque a gente sempre diz o seguinte: trabalha na área, sabe de todo o procedimento, mas eu acho que como qualquer outra pessoa que a gente pega um caso, porque o próprio abuso ele choca, A própria situação de abuso sexual, independente de quem faça, ele choca. Agora, o que choca mais ainda é a forma de como é feita. Muitas vezes a gente diz, poxa, foi alguém próximo, e a gente diz que na maioria dos abusos, eles são cometidos dentro das próprias casas. 4 das 5 irmãs foram submetidas a exames sexológicos no Instituto de Medicina Legal, IML, no bairro de Santo Amaro.
Agora elas estão no abrigo sob proteção do Conselho Tutelar de Olinda. A mãe está sendo investigada, já que pode ter sido coagida a ficar calada. O delegado de Rio Doce, Jorge Ferreira, afirma quais são os encaminhamentos nesse caso. Foi trazido pelo Conselho Tutelar aqui do município de Olinda essa situação que é clássica já, para quem trabalha na matéria, nitidamente um caso de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. São cinco indivíduos entre crianças e adolescentes, temos 16 anos, temos 15, 6 anos, enfim, 11, uma criancinha de 2 anos, e tudo leva a crer que se trata de estupro de vulnerável. Os abusos teriam, inclusive da mais velha, que hoje tem 16 anos, teria acontecido desde quando ela tinha 6 anos de idade, quando ela era efetivamente uma criança, teria atingido a puberdade e só teria cessado essa violência quando ela teria já mocinha, menstruado pela primeira vez. Então acredita-se que isso tinha servido como freio para o agente agressor, para que ele se contivesse na sua ânsia, na sua libido, de continuar manuseando de forma criminosa essa criança que passou a ser um adolescente. Elis Martins para o Bandeira 2. Suspeito detido pela polícia militar é solto pela polícia e a busca por assassino de comissário continua. A notícia com a repórter Natália Hermosa. Apesar da convicção da Polícia Militar, Polícia Civil libera jovem de 23 anos levado ao DHPP no caso do comissário aposentado assassinado. José Tadeu Vicente de Santana, de 59 anos, foi morto a tiros na rua Otaviano de Almeida, em São Martim. O latrocínio, roubo seguido de morte, ocorreu na quinta-feira da semana passada e foi filmado por câmeras de segurança. O carro da vítima, que era casado com a delegada do consumidor, Beatriz Gibson, acabou sendo localizado dias depois carbonizado. O jovem de 23 anos foi detido por policiais militares no bairro do Jordão Alto, no Recife. Paulo Matos, comandante do 19º Batalhão da PM, afirmou ontem que a busca pelos assassinos continua. Desde o dia do latrocínio, que foi informado, todos tiveram conhecimento do comissário de São Martim, a Polícia Militar e a Polícia Civil começaram a realizar planejamento, junto com a inteligência, visando prender os elementos que cometeram o latrocínio. E hoje pela manhã, um trabalho da inteligência, juntamente com a nossa malha e com a nossa contrarresposta, conseguimos obter as informações e planejamos a operação e nos deslocamos até a primeira travessa Presidente Kennedy, lá no Jordão Alto. E ao chegar no local, o elemento Sandro Filho se encontrava na rua, tentou correr, mas o nosso efetivo, de forma proativa, conseguiu alcançar e prendeu o Sandro, que vai detalhar todo o decorrer, Natália Hermosa para o Bandeira 2. Ontem à noite, um homem morreu eletrocutado na própria residência, na rua Cícero Rufino Marques, no Alto da Conquista, em Águas Compridas, Olinda. Rui Correia da Silva tinha 60 anos, sofreu uma descarga elétrica quando tentava trocar uma lâmpada na área de serviço da residência. Policiais militares do 19º Batalhão prenderam na comunidade do Pina, na comunidade do Bode, no bairro do Pina, 4 rapazes suspeitos de cometerem homicídios na comunidade. Eduardo Osana, de 21 anos, Eronildo Gonçalves de Oliveira, 21 anos, Bruno Ferreira, de 19 anos, e os gêmeos Kelson Bruno e Kevin, de 19 anos ambos. Com o grupo, a polícia apreendeu um revólver 38 também, o carro que eles estavam, um Siena. Um rapaz cadeirante foi preso ontem suspeito de cometer roubos. Elivaldo Severino de Barros, 29 anos, conhecido por Ninho, tinha ficado paraplégico após praticar um assalto e ter sido atropelado por um carro dirigido por sua vítima. Mesmo assim, o cadeirante continuava aprontando, inclusive já haviam 2 mandados de prisão contra ele por roubos. Ninho foi pego em Águas Compridas e já está no cotel. Daniel Juarez, de 33 anos, residente na terceira travessa do Marco 270, no bairro da Sucupira, em Jaboatão do Guararapes. Samuel de Santana, 40 anos, residente no mesmo endereço. E um rapaz com cerca de 24 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse. Os 2 ficaram machucados durante uma confusão, uma briga nas proximidades da estação do metrô, no Coqueiral, e foram socorridos aqui no Hospital da Restauração.
Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Regional, repórter Marcos Freitas, o comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro, lotado na Delegacia do Espinheiro, no estado de São Paulo. Estão ligados com a gente lá, Adilson Santos, Bárbara Nilma e também Arnaldo e Edna, que já residiram, inclusive aqui no Recife, no Alto Santa Terezinha, em Água Fria. O pessoal que trabalha na vistoria dos táxis do Detran na Iputinga, Léo Hinojosa, no setor de vistoria dos táxis no Detran, no bairro da Iputinga. Tinta dos Teclados e a esposa Rosa, no bairro de Campo Grande. Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama. Del Lanterneiro, ele e a esposa Tamires lá na Esmaltaria, no Caetés 3. João José Sebastião tem 83 anos de idade, ouvinte aqui da Regional. Ele mora na Rua dos Prazeres, na Vila Torres Galvão, em Paulista. Homem assassinado a bala no sertão do estado. Josivan Manuel José Cardoso, com 51 anos, residente na Rua Madre de Deus, em Venturosa, no sertão do estado, foi assassinado a tiros perto da residência dele. E o suspeito é o ex-companheiro da atual mulher dele. O nome do cara não foi fornecido e o corpo de Josivan foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Mulher encontrada morta na cidade de Moreno. Uma mulher identificada apenas por Ana foi encontrada morta numa casa abandonada no bairro da Olaria, em Moreno, já em estado de decomposição. A causa-mortes é ignorada e o corpo dela foi encaminhado ao IML. E atenção! Jovem assassinado a tiros no bairro do Ibura. Um jovem que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi alvejado por vários disparos de arma de fogo na Rua Riacho das Almas, no bairro do Ibura, pertinho do SESI. Baleado por elementos desconhecidos, cujos motivos também são ignorados. A vítima foi levada para a Policlínica Arnaldo Marques, no Ibura, mas não resistiu à gravidade e faleceu. A polícia continua investigando o caso e o corpo da vítima foi removido para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.